Podcast, estamos no nosso terceiro episódio e hoje estamos aqui com um dos conselheiros deliberativos do Instituto de Engenharia do Paraná, Alan Belletti, e hoje com o meu co-host temos Ronei. Então, para começar, Alan, eu vi que você tem um currículo bem extenso mesmo, então você poderia nos dizer primeiro quem é Alan Belletti e o que ele faz, assim? Boa noite a todos, nessa sexta-feira chuvosa aqui, um dia típico curitibano. Eu sou o Alan Belletti, engenheiro civil, sou filho do seu Nelson e da dona Alana Belletti, casado com a Iluane, pai de 2 filhos, Pietro e Maria Júlia. Gosto de leitura, de esportes, sou torcedor do Clube Atlético dos Paranaenses, uma qualidade que eu tenho. E sou engenheiro civil, me dediquei a maior parte da minha carreira na área da indústria da construção pesada, então parte de construção, projeto, implantação de rodovias, obras de arte especiais e usinas hidrelétricas, onde eu também atuei com operação e manutenção e na parte de segurança de barragens. Realmente fez bastante coisa. É um currículo, como pode dizer, modesto, né? Tá, mas Alan, você, como você disse, você é um engenheiro civil, trabalhou nessa área, mas por que você escolheu engenharia especificamente? Olha, Miguel, o que eu vou te dizer, assim, quando eu estava nesse processo de escolha, eu tinha bastante, a partir da 8ª série, falar assim, comecei a gostar de matemática, porque eu aprendi física. Antes eu não tinha grande apego à matemática, assim, né? Talvez a ciência pura, apesar de depois eu ter me aprofundado, gostado bastante, mas depois veio a faculdade e também passei a não gostar muito. O erro de quem faz engenharia é falar: nossa, eu gosto tanto de matemática, gosto de exatas. Quando você entra na engenharia, não gosta. Eu achava que eu gostava mais do que agora eu estou aqui. Isso é verdade. Mudou alguma coisa? Hoje gosta? Gosto, né? Mas continuei gostando, mas é essa obrigatoriedade, né? Quando você está na escola, que você estuda várias disciplinas, a gente, né, tende a gostar de algo, assim. Por exemplo, igual eu falei, eu gosto de leitura, então eu sempre gostei muito de literatura. Se o curso de letras fosse só literatura, o problema é que tem a gramática. Então tem essas nuances, né? Então, gostava, comecei a aprender física e passei a gostar de matemática. E eu lembro aqui o nosso vestibular, à época, eu não sei como está hoje, há algum tempo eu passei acompanhando, mas o nosso vestibular de física ele era muito conceitual. Até tinha um professor que era engenheiro civil, um professor de física do cursinho, que era de São Paulo, e ele dizia assim: a prova de vocês aqui da Federal do Paraná é muito conceitual. É difícil essa prova de vocês, ela é conceitual. Não é só você lascar a fórmula, né? Então ela é profunda, ela é uma prova assim que não é fácil. E por causa desses conceitos, eu passei a gostar bastante de matemática. Na sequência, entender como que é a descrição, assim, tem Moreno Veloso, que é filho do Caetano Veloso, ele é físico, além de músico, formado em física, tudo. E ele fala, eu lembro, assim, numa entrevista há muitos anos, que ele dizia assim que a física, né, é a descrição matemática do mundo. E nessa, né, nunca gostei, não tenho nenhum apreço assim a ciências da saúde, nada. Não gosto do hospital, não gosto. O máximo que chegaria perto disso seria a educação física e tudo. E acabei indo para engenharia, assim. Então, e na época não tinha o Brasil vinha de inúmeras crises que afetam diretamente a infraestrutura. E mesmo o mercado de trabalho com baixo aquecimento, na época eu entrei em 2003 na universidade, eu
detectei assim um curso que tinha uma possibilidade, uma abrangência, que eu pudesse atuar onde tivesse espaço de mercado. Então, a minha escolha foi, até certo ponto, bem pragmática. E no fim acertei, porque quando eu me formei, todo mundo, a minha turma inteira saiu 140 formandos empregados, né? Não necessariamente empregados seletistas, assim, mas teve gente que fez concurso, teve gente que, igual eu, saí com emprego, né? Teve gente que abriu empresa já na saída assim, da universidade, já tinha uma disposição ali, acabou abrindo empresa. Então a gente acabou tendo, o mercado estava bem aquecido, bem diferente de quando eu entrei, quando a gente entrou, e acabei caindo na área e acabei me apaixonando também pela engenharia, né, pelas obras, tudo. E seu começo profissional já foi em infraestrutura? Já foi. Sim, estágio, eu fiz estágio, um dos melhores estágios que eu fiz foi no Laboratório de Materiais e Estruturas, o LAME, lá do LACTEC, que fica dentro do Centro Politécnico, na parte de ensaios pesados ali. Então era concreto, toda a parte de agregado, vários ensaios assim que são ligados à engenharia de barragens, né, até ensaio de vergalhão, de outras, né, de vários outros insumos que são utilizados. E esse foi um estágio muito bom, porque foi um estágio que deu nunca mais trabalhei com isso, ou seja, com o laboratório, mas deu uma visão muito ampla para a hora que eu estava no mercado, que eu fui como engenheiro, assim. Eu já tinha toda essa vivência ali do como que era um ensaio, o que se realizava e como que você tinha aplicação prática disso. Então nesse estágio foi um estágio muito bom, muito enriquecedor ali para a sequência da minha jornada. E falando da sequência da sua jornada, você fez algumas especializações, né? Estou vendo que você tem MBA em gerenciamento de projetos, ainda pela Fundação FGV. Por que você escolheu essas especializações, essa extensão da sua formação como um todo, assim? Então, Miguel, a princípio eu já fiz uma pós-graduação imediata ali, que eu não sei se está no currículo, eu acho que até coloquei no meu, porque era na Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra ali, que é um ciclo de estudos, onde ele tinha como um bônus ali, você saía como uma especialização. Então, essa daí foi por ter surgido, por eu ter tido a oportunidade logo após ali. Então, né, eu contabilizei um dia, assim, eu tive 23 anos de estudos formais, assim, né? Estudo formal, ou seja, eu entrei com 4 anos e fui até os 26 anos sem parar de estudar. Eu nunca parei de estudar. Então, foi do jardim da infância à pós-graduação. Para mim, um grande privilégio, assim, né? Eu tive essa possibilidade, eu tive, né, meus pais que me encaminharam e falaram qual que é a importância do estudo. Isso daí, para mim, é um privilégio na minha vida, assim, de poder, né, ter tido essa orientação. E aí, na sequência, acabei caindo no trecho. Você não tem tempo de estar fazendo estudos formais, então eu acabei, né, sempre na leitura e tudo. E quando eu retornei para cá, para o Paraná, eu fui para a obra de Baixo Iguaçu, tinha um campus avançado da FGV, e eu consegui fazer essa pós-graduação, esse MBA, né? Que é muito bom. Era uma parte que eu já tinha trabalhado com pesquisa, né, na parte de planejamento e controle da produção, na construção civil, na época da universidade, né? Fui bolsista do CNPq, né, iniciação científica, e inclusive com um professor meu que vai estar fazendo vai estar promovendo, eu estou na organização junto, e da Sociedade 5.0, que vai ter aqui dia 21 de outubro no IEP, o professor Ricardo Mendes Júnior. Fui orientado dele, de pesquisa. Então eu tive bastante conexão com essa área, porque é uma área que eu sempre atuei, que é a parte ali, talvez a execução de obras, né? Mas a execução de obras você tem o prazo, tem o custo, tem a gestão, né, do recurso humano, tem o cronograma a cumprir. Então tudo isso daí acabou me levando a buscar e ter entender a necessidade de ter uma bagagem mais
formal ali, né, academicamente falando, para eu poder estar ainda atuando melhor. E foi um curso muito bom, muito bom, inclusive que me deu maiores perspectivas, assim, e também, assim, me mostrou o quanto eu sabia também, assim, sabe, durante as aulas ali, as perguntas que eu fazia, as interpelações aos professores, as atividades, assim, né? Eu lembro um caso de professor de gerenciamento de escopo chegou e pediu para o pessoal pegar e montar os cronogramas ali, todo a IAP, né, a estrutura analítica do projeto, com um post-it, né? O pessoal foi montando, daí tinha eu, no meu grupo era eu, mais 2 engenheiros civis, 2 engenheiros de produção. Aí a gente foi montando, o pessoal foi montando, chegou o primeiro grupo, ele, não, isso está errado, varado, né? Chegou o terceiro grupo, ele, não, isso está pá! Não é, isso fizeram errado. Chegou uma figura bem sanguínea, assim, tudo, não poupava críticas. Daí chegou pra gente, a gente explicou, daí ele ficou quieto, falou, você já vem, né, olha aí, ó, esse pessoal de obra, eles já viu como que eles estruturaram aí, né? Então a pessoa vai chegar na gente, né, porrada, viu como eles estruturaram, bem, esse pessoal de obra, ele já tem uma visão aí, tudo que, como que você faz, você delineia a IAP, tudo. Então foi essa a minha disposição, assim, tá? Continuar estudando. Ainda na parte de carreira, você conseguiu trabalhar construção não só de uma, de 2 hidrelétricas, Isso. que é uma coisa que dentro da engenharia civil até é meio que romantizado, né? Todo curso de engenharia civil tem visita a Itaipu, então é meio que trabalhar com carro para quem é engenheiro mecânico, construir museu para quem é arquiteto, dentro civil fazer hidrelétrica, mas na maioria dos cursos, até as opcionais de construir hidrelétrica, até quase não abre turma, porque a possibilidade estatística de você trabalhar na construção de uma hidrelétrica é pouca, né? No Brasil, na história, são 140 e poucas. Hoje tem, acho que 4 em construção e 2 planejadas, no Brasil inteiro. Então, é bem difícil conseguir chegar nessa obra. Você conseguiu não só em uma, mas em 2. Como é que foi esse caminho? Isso foi muito gratificante, assim, porque era igual eu falei, né? Quando eu entrei no curso, né, quando eu passei no vestibular, iniciei o curso, né, o mercado da construção era muito fechado, tanto que à época, esse pessoal que se formava bem, né, em questões remuneratórias, eles iam trabalhar em banco. Na época os bancos ainda contratavam muito dinheiro. Hoje também os bancos, né, com o advento da automatização, né, da inteligência artificial, também os bancos já reduziram bastante, assim, né, e enfim, né, de acordo com o progresso que vai tendo, assim, a tecnologia, a ciência, tudo se acaba, né, eu não sei hoje como que está, assim, mas à época contratação de engenheiros por bancos era bem forte e era o pessoal que saía ganhando bem, no caso. E eu acabei, né, já estava nessa área de infraestrutura, assim, já estava, né, eu estava fazendo a minha segunda obra de arte especial, tinha feito uma trincheira aqui em Toledo, na BR-63, ali entre Cascavel e Toledo, e depois eu estava numa ponte no Rio do Peixe, quando apareceu essa oportunidade lá para a Telespeeds. E aí abraçamos ali, a questão, né, salarial era também compatível para ir lá para a Amazônia, e foi a primeira hidrelétrica do aproveitamento, são 4 no aproveitamento do Telespeeds, e essa foi a primeira e a maior, de 1.820 megawatts de potência instalada. E foi era na Amazônia Meridional, ali entre os municípios de Paranaíta, no Mato Grosso, e Jacarecanga, no Pará. Então, era tudo novo, inclusive para a população, assim, e para a gente que estava chegando também, então, para o vácuo que tinha desse tipo de obra estruturante. E foi uma experiência, assim, né, para levar ali, gratificante. Assim. E você chegou lá em qual estágio? Estava no mato? Começo, já tinha aberto canteiro de obras, tudo, mas ainda era início, assim. Então, escavação. Desviando o curso? Isso, antes ainda, bem no começo. Bem no começo. Esse secadeiro tinha uma ponte, a primeira ponte entre que liga o Mato Grosso ao Pará, que não é ponte de madeira. Ela é uma ponte de concreto, de infraestrutura, a infra é concreto e a super é metálica.
Então a primeira ponte está ali, que liga o Mato Grosso ao Pará, que não seja uma ponte de madeira, ou não seja meio tronco de árvore, cada lado para cada roda do... Chegou, era você, os mosquitos e a obra. Tinha essa pegada, tinha essa... Qual foi o maior desafio nesse caminho? Ficou até a conclusão, né? Cara, fiquei 2 meses antes da emissão da licença de operações, porque daí eu já tinha outro vindo aqui para Baixo do Iguaçu. E na sua atuação, qual foi o maior desafio nessa obra? Olha, como eu cuidava também das obras de reservatório e de compensação socioambiental, né, quando você vai construir uma usina hoje, de acordo com a regulamentação ambiental, você tem uma série de mitigações a serem feitas ali pelo impacto que a obra vai gerar. E você tem condicionantes a cumprir, de modo que você construa a obra, você cumpre esses condicionantes, e aí, para você ter do órgão ambiental a licença de operação emitida. Então, assim, você tem um estudo do que o impacto, que impacto aquela infraestrutura e aquele pessoal que você está trazendo, aquela população migrante que você está trazendo para aquele local vai causar. Ou seja, Paranaíta tinha 10 mil habitantes, só para a obra foi mais 5 mil. Então, ou seja, tem um impacto ali social muito grande. Então tem uma série de obras que a gente acabou fazendo ali, escolas, postos de saúde, unidades descentralizadas de reabilitação, os CAPs, que é Centro de Atendimento Psicossocial, um monte de obras. De segurança, conflitos. A gente construiu uma delegacia, inclusive, também em Paranaíta. A delegacia estava bem em estado bem inferior do que o município precisava, apesar de ser um município com uma pouca quantidade de habitantes. E a gente construiu uma delegacia lá. Então nós fizemos assim como ali a gente não tinha afetamento de terra indígena. Porém, a próxima obra, a obra de Jusantes, que é o HE São Manuel, ela desocupou a terra indígena. E para a gente, para poder sair para leilão ao HE São Manuel, então a FUNAI, apesar da população não ser a FUNAI, acabou solicitando a implantação de um posto de saúde indígena numa terra indígena. Ali é uma das habitações da população indígena. E isso daí foi um desafio, assim, porque a gente levava 3 horas de barco para chegar nessa terra indígena, e foi feito um posto de saúde de 200 metros quadrados lá para atendimento da população. Isso, e enfim, era 2 horas de carro, daí a gente pegava um barco, mais 3 horas de barco até chegar na terra indígena, e a volta era a mesma coisa. No fim das contas, eu tive que fazer uma intervenção ali com um contratado, tive que levar mais gente para poder acabar em tempo. Acabando em tempo, foi inaugurado, e se inaugurasse ali, os órgãos envolvidos dariam a anuência para que São Manuel fosse a leilão. Então, ou seja, dependia de mim, nem trabalhei em São Manuel, mas existia uma perspectiva, eu nem trabalhei, mas assim, fui parte ali importante para que a próxima usina, a Jusante, viesse a ocorrer. Então esse foi um grande desafio assim no tomo ali de trabalho, como também na responsabilidade ali que eu tinha com a infraestrutura nacional mesmo. Assim, me sentia responsável assim pela saída ou não da obra, e ela saiu. Isso daí eu apresentei, quando eu falei que eu apresentei a Telespires ali no banco de ideias, que a gente estava conversando, eu apresentei essa obra em particular. Falei todas o que tinha sido feito, como mitigação dos impactos ali socioambientais, mas foquei especificamente para o pessoal ali, para o público que estava assistindo, sobre essa aldeia. Isso foi um desafio assim muito, muito importante ali para
para a continuidade dos serviços ali todos. Então, basicamente, você teve que construir uma cidade inteira para você conseguir construir uma hidrelétrica. Isso, mas nessa pegada, exatamente. O pessoal, como que era o sistema? O pessoal ficava alojado, né, na usina, todo esse pessoal assim, e ali tinha, daí, cara, aí tinha loja, tinha salão de cabeleireiro, tinha, cara, até coreto ali, uma praça ali dentro, porque para o pessoal poder ter uma qualidade de vida adequada para poder ficar ali dentro, né? Para poder trabalhar, para poder... E daí a obra girava 24 horas também, né? Tinha turno da noite, né? Turno, né, diurno também, então para a obra poder sair em tempo, assim, foi essas condições. Assim. Mas você conseguiu se adaptar bem a todo aquele ambiente, assim que você chegou? Como é que foi a sua reação? Assim, foi muito impactante você chegar nesse ambiente, agora eu vou trabalhar na Amazônia aqui para construir uma hidrelétrica e começar a aparecer um desafio. Como isso impactou você como pessoa? Olha, meu, cara, eu digo mais o crescimento profissional, assim. Ele foi exponencial, falando a linguagem nossa aí, matemática. Foi um crescimento foi exponencial, assim, foi o convívio com várias, não só as culturas diferentes, mas as pessoas. Então, você estava ali, você tomava café da manhã junto com o pessoal do trabalho, você almoçava junto e jantava junto. Assim, minha companheira também estava lá na época, também estava trabalhando em engenharia civil, formou comigo, mas também é engenheira de segurança, então ela atuava como engenheira de segurança. Então, assim, com ela era mais, ainda dormia junto, né? Então, assim, você tinha pessoas de convívio de 6 meses, assim, você parecia que se conhecia há 5 anos. Virou família. A galera tem esse convívio, assim. Às vezes, uma família que quer matar um ou outro, né? Jogar, empurrar do vertedouro ali, mas era uma família. Acontece muito. Tem casos aí, né? E então acaba tendo isso, assim, quando a questão do chegar, a questão eu já estava no trecho, né? Então já tinha esse convívio mais diversificado, né? Com bastante gente, bastante, né, a cultura, interessante saber tratar as pessoas, né, que têm mais conhecimento que você ou menos conhecimento que você, tudo. Então tudo isso daí eu até te responder assim algo, eu não sei se tive tempo de receber esse impacto, assim, sabe? O maior impacto é estar longe de casa, era 2.500 quilômetros daqui. Esse era o impacto, assim, sabe? Então, ter deixado a família aqui, ter deixado, né, meus pais, minhas irmãs aqui, né, quanto tempo? Os familiares, tudo lá foi 2 anos e meio. Lá ficou direto? Não, ia e voltava. Ia vindo várias vezes. Aí, todos, Natal, Ano Novo, eu passei aqui, no tempo que eu estava lá, tudo. Você falou que hoje, especificamente, coincidentemente, faz 3 anos que você voltou para Curitiba. 3 anos. 3 anos, cara. Assim, como foi essa sua jornada, assim, deu para ver que não foi só pelo Paraná, foi pelo país, e você foi saindo de cidade em cidade, assim, antes de voltar, você teve a seu próprio caminho, assim, ou você ia, voltava, como é que foi? Então, eu estava para lá, daí surgiu uma oportunidade aqui em Baixo Iguaçu na época, né? Eu estava no começo da obra, inclusive ela estava parada por uma suspensão da licença de instalação, houve um galgamento da ensecadeira na época, né, numa cheia de junho de 2014, e acabou sendo galgado, não teve perda humana, assim, mas teve maquinários que acabaram sendo, e foi suspenso ali, inclusive via justiça a licença de instalação, e a gente ficou 1 ano com ela suspensa. Então, trabalhando sem a obra trabalhar, sabe? Foi nesse cenário que eu cheguei. E essa é a última, né? Eu falei, eu trabalhei na primeira do Rio Telespires e trabalhei na última do Rio Iguaçu, que é Baixo Iguaçu, né? E também é menor. Eu trabalhei na maior e na menor aqui. Ela tem 350 megawatts de potência instalada e ela é diferente das outras, ela é turbina Kaplan, as demais são Francis, né?
Então ela tem uma queda um pouco menor. Só assim que, como não é minha área, você poderia explicar a diferença entre essas duas? A Francis, ela tem uma... ambas, ali nesse caso, ambas são de eixo vertical. A Francis, ela é de uma queda maior. Assim. Vou explicar rápido, então. No gráfico... você tem um gráfico de queda e vazão. E você tem uns modelos de turbina a ser adotada. Então você, com média queda, com baixa queda e alta vazão, alta queda e baixa vazão, você utiliza a Pelton. Alta, daí um pouco maior a queda, a vazão um pouco maior, você tem a Francis e aí a Kaplan. E baixa queda e alta vazão, você tem a Bulbo, que são as do Rio Madeira. Lá é vazão alta, mas baixa queda. As barragens são menores, mas muita vazão, então você tem as que é eixo horizontal. E aqui todas do Iguaçu, as 5 anteriores à cascata são Francis. Ela tem uma queda considerável e uma vazão também ali considerável, e Baixo Iguaçu, ela é menor, ela tem uma queda menor, e aí ela é Kaplan. Tive a oportunidade de trabalhar com Kaplan, tanto com Kaplan quanto com Francis. Daí, Baixo Iguaçu foi esse daí. E também, ali os desafios eram, o problema que é muito próximo ao Parque Nacional, a gente ficou com ela esse tempo parado e foi feito um solicitado ali pelos órgãos, que fosse feito um estudo ali do sedimento depositado no rio, umas topobatimetrias ali, imediatamente ao local antes ao parque, para ver como estava o afetamento da barragem, do curso do rio, dos sedimentos ali. A gente fez esse, antes de voltar a obra, a gente fez isso daí, entregamos e foi liberada a licença de instalação e a obra continuou, e daí veio em marcha e também ela teve a licença de operação emitida e está operando, e está no Sistema Interligado Nacional. Quando eu tinha falado da quantidade, hoje a gente tem um potencial explorado no Brasil de 100 mil megawatts. De hidro. Explorado. De hidro. Só de hidro. Aqui. 20% está aqui. Itaipu e as do complexo do Rio Iguaçu. Assim. A gente tem um potencial de ainda mais 150 disso, ou seja, o nosso potencial total dá 250 gigawatts. Eu falei mega, 100 giga, 100 mil mega. 100 giga instalado, a gente tem um potencial maior. Que são usinas que possivelmente vai ser, no curto prazo, não vai estar sendo explorado nesse momento, esse potencial. Assim. Qual que é a parte que você mais gosta de trabalhar nessas hidrelétricas, assim? Tipo, a questão de projetar, qual parte que você mais gosta de trabalhar? Olha, como eu sempre fiquei mais na execução, eu gosto na parte de execução. Porém, aí vem uma outra etapa, a hora que acabou o Baixo Iguaçu não tinha obra, a gente tinha chegado em 2014 ali, 2016, 2018, o país estava 2016, numa recessão forte, a gente não tinha obra, não tinha praticamente nada, e eu acabei indo para um complexo de hidrelétricas em operação já, um complexo de PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, em operação, que era o que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar. São coisas aí, peças do destino ali que você não imagina que ocorreria, porque eu não imaginava, mesmo porque civil não tem espaço de operação, quem tem é elétrica e mecânica, pouca coisa. Agora, mais com o advento da segurança de barragem, esses acidentes fatais que ocorreram aqui no passado recente, a gente aí começou a ter, mas não tinha local, ou seja, eu gostava mais da implantação, da construção. Então eu imaginava que nunca ia trabalhar com isso. Imaginava também, são coisas que a gente imagina igual, falou, tem
às vezes o pessoal, pô, você trabalhou em 2, assim, eu conheci gente que trabalhou em 14, que trabalhou em 10 hidrelétricas, e eu imaginava que o meu caminho seria esse, assim, vou para a próxima, e pô, vou ficar até me aposentar, assim, né? Tinha essa visão romantizada. E fui também atuar no que eu imaginei que eu nunca atuaria, que era operação. E gostei, assim, sabe? Foi um aprendizado muito, muito rico ali, muito interessante também, diferente, né? Porque eu fazia parte da manutenção civil e cuidava nessa parte de campo de segurança de barragens. Eu fiquei 3 anos e meio nessa frente, no Rio Juruena, que é em Sapezal também, lá divisa. Primeiro trabalhei na divisa com o Pará, posteriormente na divisa com Rondônia. Então, quando a gente vê um mapa do Mato Grosso, não sei se vocês visualizam, assim, você vê ele é reto, né, na divisa norte ali, ele é reto e tem um biquinho em cima. Uma parte daquele triângulo ali é o rio Telespires e outro é o rio Juruena. Os dois se ligam e formam ali a foz do rio Tapajós. Então eu trabalhei nos 2 rios ali, um em implantação, em construção, e outro em operação. E foi uma bagagem, um novo conhecimento, uma nova vivência assim também. Cara, a gente está falando muito da parte boa, assim, mas teve algum momento que você olhou, parou e pensou: eu não aguento mais, eu quero parar com isso daqui, quero voltar para minha casa, socorro, mãe. Isso enquanto dava tapa nos mosquitos. Sempre o tapa nos mosquitos e muito repelente, né? Muita manga comprida para estar aumentando. Cara, isso dá muitas vezes, né? Igual você falou, a gente fala da parte boa, assim, né? Ninguém vê os tombos, né? As adversidades. Mas muitos momentos isso daí, né? Principalmente quando os interesses se chocam. E igual eu costumava falar, assim, eu falei, pô, eu não ganho, não tenho adicional aqui dor de cabeça, né? Tem esse adicional. Não tem que ficar provando e comprovando isso daqui que tem que sair. Pô, meu trabalho é esse, né? Eu não vou ter recurso para isso, então a gente não vai ter conclusão da obra, a gente não vai ter a licença de operação, e aí, como que fica? Então, principalmente esse convívio, gera muitas complicações, assim, né? Porque eu era coordenador de obras, então tinha o meu gerente, que era um cara excelente, e tinha um diretor acima de mim, ali. E o meu gerente era uma figura muito... Isso falando em Telespires, né? Aqui embaixo o assunto respondia direto para o diretor. E ele era uma figura que respeitava muito a decisão técnica. Assim. Tinha muito respeito e validava muito. Assim. Era até um para-chocão assim, entre, né, nós ali que fazíamos o trabalho técnico e a diretoria. Então tinham essas questões, essas vicissitudes aí, essas tristezas ali, a vontade de se acordar e às vezes quebrar tudo ali, um dia de fúria, né? Vocês são novos, não sei se vocês não conhecem o filme. Tem um Dia de Fúria, aquele filme com Michael Douglas. É isso, você vê que uma hora você chega meio que à exaustão. E o bom é que depois você começa a lembrar mais das coisas boas do que das coisas ruins, mas tem esses desafios ali que é o convívio humano e você ter que provar, ter que dizer, ter que se desgastar para algo que não precisaria de desgaste. A trajetória do engenheiro, né? Antes de ser engenheiro, a gente ainda é humano, assim, para aguentar tudo isso. Então, eu acredito que seja bem difícil mesmo, assim. Exatamente. Numa obra grande, gente de todo lugar, cada um aprendeu de um jeito. Aí, infraestrutura governamental, como você disse, você tinha um para-choque que fazia entre o técnico e o burocrático, né? Exatamente. É isso daí mesmo, cara. Então, assim, você tem... realizar, então, muitas vezes você pensa, quero
quero jogar o fulano do vertedouro ali, mas sim, você tem momentos que você pega, é igual assim, pô, né? Você é um projeto de vida que eu estou realizando. Sabe como que você vence essas coisas? Você, cara, e a outra, ninguém vai tirar isso de você. Sabe, tá aqui contando isso aqui para você, essa experiência, cara, dor de cabeça nenhum, cara, burocracia nenhuma, mediocridade nenhuma vai tirar isso de mim, isso que eu fiz, esse trabalho que eu realizei, que eu executei, sabe? Então isso daí é um certo combustível assim pra gente tá continuando. Cara, assim, quando você pegou essa primeira construção de hidrelétrica, que nem o Ronei falou, são construções grandes, é uma grande responsabilidade. Na primeira que você começou, você sentiu muita pressão? Você, por ser muito jovem ou por estar ali no meio, aceitar esse desafio, você sentiu a pressão, sentiu o desafio, ou você simplesmente foi de peito aberto e aguentou tudo? Já no convite, a partir do convite, tipo, bora fazer uma hidrelétrica? Sente, né, cara? Sente. Mas igual eu falei, assim, acho que o entusiasmo é maior. Entende? O entusiasmo é maior. Mas assim, nisso daí é sempre assim, acho que vocês que são bem mais novos e também você quer toda hora estar fazendo certo, né? Então tem aquele... Pelo menos quem é responsável, isso daí, né, sempre tem aquele negócio de, será que eu estou fazendo certo? Será que estou trabalhando certo? Será que, tipo, toca o telefone, você atende, falou... será que, porra, meu Deus, vou tomar uma bronca. Exatamente, isso daí tem, né? Toda hora, assim, tem... Então isso tem essa apreensão, era recorrente, foi recorrente muito tempo, assim, tudo, né? Várias vezes teve uma recorrência forte, assim, isso aí, não só no primeiro, mas várias vezes, assim, isso da minha parte é o que mais era a apreensão mais forte que tinha, assim. Cara, isso daí não dá nem pra imaginar, assim. Imagina, chega o convite. Quer construir uma hidrelétrica? Você? Quero, vambora. Tá com quanto tempo de formado? 3 anos. 3 anos? 3 anos. 13? 3, na época 3 anos. Tá um pouco. Recente, era um júniorzinho ainda, assim, quase. Nossa, o cara me formei há 3 anos, sou júnior e agora eu tô com um projeto desse tamanho na mão. E daí tem um cara que construiu 12 hidrelétricas. Isso mesmo, cara. Então, são experiências aí muito, muito interessantes, assim. Cara, essa trajetória. Eu estava fazendo minha primeira obra, essa daí, a trincheira ali na BR-163. Eu estava com uns monstrão, assim, de laboratório, que eram 2 laboratoristas, assim, que tinham... Eu estava com 27, 28 anos. Aí tinha vou falar o Adãozinho, que era um laboratorista do DR, e o Arnóbio, o único cara que eu vi com esse nome, a única vez na vida, assim, que era da empreiteira. Duas figuras assim que estavam, tinham uns 40 anos de bagagem, eram laboratoristas. E eu estava liberando, eles estavam fazendo os ensaios lá na regional oeste do DR Paraná aqui, e fazendo uma série de ensaios para poder validar uma pedreira. E eu lembro que eu cheguei assim também da obra, cheguei, encostei, fui pro laboratório, já cheguei falando com os dois, não sei o que, quando fica pronto, não, tá ali, tá secando a densidade, não sei o que, falando. E daí tinha um auxiliar do Arnóbio junto. Aí ele pegou e me olhou assim, novo, assim, minha cara, assim, né? Eu falei, você é engenheiro? Eu, aham. E daí continuei, falando. Aí o Arnaldo deu risada, assim, falou assim, fazia tempo que a gente não via engenheiro dessa idade, né? Os caras, tudo bem? E o cara me olhou, eu chegando, e dando ordem, perguntando, e questionando, e programando, e quando que fica pronto, não sei o quê, e o cara me olhou, fez essa pergunta, e eu falei, então a minha cabeça estava, né, cara, em alta rotação, e mandei e continuei, daí o Arnaldo deu risada. Quando fez a pergunta, fazia tempo que a gente não via engenheiro dessa idade, assim, ou seja, nesse apagão, assim, né, eu falo assim, que teve, né, de obra, assim, de infraestrutura, acabou sempre sendo os mesmos engenheiros, nunca tendo renovação, assim, de quadros, acabou sempre sendo os mesmos, né, e daí a gente estava numa época
pujante ali da engenharia brasileira, com bastante obra. Então tinha gente nova, né? Eu era dessa nova safra de engenheiros, assim. Cara, que a gente falou do convite, assim, quem que fez esse convite para você e como chegou esse convite para você trabalhar nessas obras grandes? Cara, sempre relacional, né? Ali em Telespires, inclusive, foi a minha esposa que chegou primeiro como engenheira de segurança e daí tinha uma vaga para civil e eu fui na sequência. As demais sempre foi assim, questão de pessoas que você conhece, e também essa da trincheira ali, depois a Ponte do Rio do Peixe, era a empresa do Gilberto Piva, que foi presidente aqui, né, do IEP também, quando eu me associei, que eu tinha comentado aí com vocês. E eu também conheci eles, conheci uma amiga minha, engenheira lá até hoje, eu sabia que eu estava na região, falou, vai precisar de engenheiro nessa obra ali e tudo mais, uma obra de 9 dígitos, de 7 dígitos, tudo, então vai precisar, o que você está disponível? Eu falei, vamos topar o desafio aí. Então eu acabei indo. É mais uma hidrelétrica? Fichinho. Vamos embora. E aí então sempre essa questão, você vai conhecendo, vai se posicionando no mercado ali, na profissão, e vai tendo essas oportunidades, assim. Então foi isso que foi inclusive o meu retorno para cá também foram os colegas ali, falaram, teve um desinvestimento nesse complexo, eu falei, eu acabei saindo do empreendimento. E aí eu vim para cá, daí que eu voltei para Curitiba, há 3 anos. 3 anos exatamente hoje, dia 3 de outubro de 22 eu aterrissei aqui, né, dia 5 eu já comecei a trabalhar. Uhum. Cara, assim, agora vamos ir para um pouco do campo das ideias, assim, vamos devagar um pouco, que eu acho isso divertido. Você, como engenheiro civil, construiu hidrelétricas. Agora, se eu chego para você e falo, você pode construir qualquer coisa que você quiser com orçamento infinito, basicamente. O que você faria com isso? Explodiria o planeta, né? Calma aí! Não, você... Cara, o universo é o limite! Vamos lá, no limite da física, respeitando todas as leis do universo, vamos lá. Cara, da brincadeira, né? Isso daí. Cara, eu acho que eu revisaria a nossa infraestrutura, assim, nacional. Entende? E principalmente no que tange a ferrovia. Também, mas sempre. Assim, todo mundo fala, isso é um troço, né, cara, que a gente, isso nossa, isso daí dá 200 podcasts aí, né, mas a gente pode começar antes, se quiser. Integração de modais, assim, quem falava muito disso era o engenheiro civil e arquiteto, né, Jaime Lerner, que foi prefeito aqui 3 vezes, foi governador 2 vezes, ele tinha nessa parte da mobilidade urbana. Ele tem até palestras dele, assim, internacionais, que você pode buscar e encontra no YouTube. Ele fala do terminal de passageiros de ônibus integrado com metrô, integrado com trem, com bicicletário, com estacionamento de veículos, sabe? Toda essa integração. Eu expando isso daí para todas as questões, inclusive do abastecimento de energia, né, o suprimento de energia, né, a geração, porque tem gente que acha que hoje, eu nem quero entrar nesse detalhe, não quero nem citar aqui para não... Né, hoje tem gente que acha que um formato de fornecimento vai ser a redenção do planeta e tudo, né. Sei da importância da geração distribuída, né, a autogeração, tudo, mas você também precisa de processos que garantam a ponta, que é até falar sobre nuclear, falar sobre hidrelétrica, porque a gente nunca fica descalçado. Vocês não pegaram, você nasceu em que ano? 2003. Você nasceu em que ano? 92. Cara, você era criança, você vai lembrar do apagão de 2001? Não chega, lembra, né? Então, você era criança, mas vai lembrar do apagão. Cara, era bem isso daí. A nossa matriz só hidrelétrica, não choveu, morreu. Entende? Tipo, não choveu, não tinha luz.
Aí o que aconteceu? As PCHs na época eram até um limite era 6 MB, no canetaço virou 30, né? O governo então saiu. Como se a caneta fosse construir uma hidrelétrica. Tipo 30 MB, né? Expandiu e aí né, o parque deu um fôlego e tudo. E daí depois você pegou e vem para outra situação que é hoje aí que existe as outras questões que não tem reservatório, você não consegue atender a ponta do sistema. Então, assim, eu readequaria, veria isso daí e, cara, você falou uma coisa, aí teria que ver como que a gente faria, mais que eu acho que é questão da educação mesmo brasileira, não é só construir sala de aula, mas assim, essas coisas que a gente tem que adequar. A ciência, né, a geração da ciência, quem se desenvolveu sempre atacou ali muito a educação, a ciência, a tecnologia e a infraestrutura. Né? A infraestrutura, para você movimentar a economia, ela é essencial, primordial. Tem um economista que ele fala do princípio da demanda efetiva. Então você vai criar demanda. Você criou, você colocou, você investiu em obra, você vai ter emprego, você vai ter uma cadeia de produção que se sustenta em torno daquilo. E aí você vai. Keynesiana. Ele mesmo. Ele traz, né? Bem isso daí, é o desenvolvimentismo ali na sua essência. Assim, tudo. Então, ele vai trazendo toda a cadeia ali, você vai tendo desenvolvimentos em torno. Essa daí, quando a gente teve uma discussão uma vez, que eles, lá em Alta Floresta, também você chega lá, começa a construir. Ali, Alta Floresta, Paranaíta, né, na Telespires. Paranaíta era o município onde era a usina. Alta Floresta é um município polo, onde tem aeroporto, tudo. E quando a gente chegou lá, você vem, faz um monte de coisa. A prefeita ela foi muito sagaz, e de Alta Floresta, e ela, em vez de construir uma escola, o que ela fez? Ela reformou 11. Não, o dinheiro, ela foi uma gestora, ela era uma senhora, tinha quase 70 anos. Você olhava, era uma vozinha, assim, mas era uma figura, assim, de uma gestão que ela, em vez dela pensar, vou construir uma escola aqui, falou, não, eu vou pegar esse dinheiro e vou reformar as 11 escolas. Ela não era só ela não foi eleitoreira, assim, ela foi, sabe, ela usou, versou muito bem o recurso que ela tinha. Só que você começa a vir com isso, daí o pessoal começa, não, mas eu quero, daí todo mundo quer, né? Falou para o secretário de saúde que queria um hospital, o secretário de segurança queria outra coisa, tinha outra que queria, e chegou no papo do presídio, né? Tem precisa de um presídio. Falei, mas como é que está preso? Não está prendendo gente aqui, né? A nossa pressão, porque você tem um estudo, né, de pressão ali social que você está colocando. Então, tantas crianças chegaram na escola, precisa de escola, tanto o posto de saúde cresceu em tanto, o número de atendimentos aumentou em tantas vezes, então precisa readequar os postos de saúde. Ali era área endêmica, era malária, dengue, então teve um laboratório de combate à malária, para você fazer os exames e tudo mais, assim. Então tudo isso, aí teve um secretário, a gente nesse debate acalorado, assim, mas a gente precisa de um presídio, vocês precisam construir o presídio para a gente. Eu falei, secretário, a gente fez uma coisa muito melhor. Nós reformamos 11 escolas, muito melhor do que construir um presídio. Aí ele, claro, alguém vai falar contra a escola, né? Falou, né, você vai educar hoje para não punir, mas vai pôr a criança na escola para você não ter delinquente amanhã. Então, são essas coisas. Eu não sei se eu respondi, eu divaguei demais, mas eu acho que essa integração, assim, sabe, a gente conseguir investir dinheiro infinito e né, o universo ao limite, você conseguir, né, casar esses pontos aqui, a infraestrutura com o desenvolvimento da ciência e com o fomento da educação. Assim. Você trabalha com o que hoje em dia? Eu estou na parte na parte imobiliária, na parte de estou trabalhando por conta, incorporação, assim, ainda estou em fase de estudos ali, estou nessa
Essa parte aqui também, para mim, é nova. Eu sempre fui da construção pesada. Cansou de hidrelétrica, né, cara? Os apartamentos. Não é nem a canseira, é o voltar para casa, assim, tudo, né? Meu piá mais velho está com 18 anos, agora está fazendo vestibular também. A gente tem que estar mais se fixando, assim, num local, né? E aqui perto da família, assim, fazia tempo. Foram 13 anos e 7 meses girando, assim, peregrinando, como eu falei, o trecho, e agora estamos de volta aí. E vai ser engenheiro também? Cara, boa pergunta, assim. Domingo ele faz um vestibular que é para direito, mas depois o próximo que ele vai fazer, que é onde vocês estudam, vai ser para engenharia mecânica. Eu acho que ele olhou assim pro pai dele. Pai, eu acho que engenharia. Ele vê as fotos no meio da massa. Tem foto dele na hidrelétrica, eu tô pequenininho. Prefiro ar-condicionado a mosquito, né? Nessa pegada, assim, também. Mais alguma pergunta, René? Acho que a gente pode... Ele citou a questão do IEP, né? Como é que foi essa entrada? O porquê, o seu interesse em se associar ao IEP na época? Pura, boa pergunta, cara. Isso eu tinha que voltar Pra Amazônia? Voltar lá e perguntar pro Alan Belletti lá do primeiro ano, tudo. Na Semana do Calor, como o pessoal faz sempre, né? O presidente à época estava lá apresentou o instituto, falou sobre a profissão, me lembro bem isso daí, né? Ele falou assim, né, que a gente vivia num estado, né, de estagnação ali, mas que ainda existiam centenas de milhares de rodovias, de estradas não pavimentadas, né? A gente ia precisar de energia, que a gente ia precisar de saneamento. E não sei se conhece, não sabe quem é o Piva, né? Que foi o presidente. Eu já vi isso na história do IEP. Então, ele foi presidente em 2001 a 2005 e ele, né, foi professor universitário também, é empresário do ramo da construção pesada, então ele é um entusiasta, assim, da engenharia, né, da representatividade. E eu sempre fui ligado, assim, ao associativismo, né, ao voluntariado ali, tudo, né, exemplo em casa, meus pais, assim, tudo. Então eu acabei me ligando ao IEP à época, tudo, e daí na sequência eu fui do DAEP, lá, diretor acadêmico de engenharia civil da Universidade Federal. Aí organizamos aqui o Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis de 2006, que foi em Curitiba. A gente trouxe toda a galera do interior aqui. À época existiam 11 faculdades de engenharia no estado. 11 no estado, hoje deve ter 11 no centro aqui. Nós tomando as privadas. 11 aqui na esquina. Todos, né? Era 5 em Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, 2 em Cascavel e Foz do Iguaçu. Eram esses os lugares que tinha engenharia. E aí, então fizemos foi um evento, à época era o professor Ney Terracini, ele era da ABEM, que ele já foi presidente do IEP também, e ele era o presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Civis, e aí que a gente fez o CBENC, esse evento, que foi muito interessante, assim, bem bacana, e aí eu acabei participando. Me afastei nesse período que eu fiquei longe, mas nunca deixei de ser sócio. Até estava falando com o Miguel, onde a gente estava conversando, que eu falei, daqui a pouco eu já vou fazer... Faltam 18 anos para eu ser remido, há 22 que eu sou sócio. O pessoal olha para mim e acha que eu sou sócio novo ainda. Eu sou sócio há 20 anos. Né, cara? Associado, tenho companheiros aqui, colegas de conselho. Imagina, ele é do conselho desde 74. Imagina, eu não tinha nascido, ele já era conselheiro aqui e tudo. Então, aí eu acabei participando e teve as eleições, eu conversava com o pessoal aqui, eu não ia participar da diretoria executiva e surgiu essa oportunidade, me candidatei, falei com algumas pessoas, assim, né, validei a ideia, isso é muito bom sempre você trocar ideia com as figuras que você tem afinidade, e o pessoal disse que apoiava, que gostava da ideia, e, enfim, acabei sendo eleito, estou aí agora como secretário do conselho.
Então as atas, tudo, as convocações, tudo ficou essa burocracia ficou para mim tudo. Mas assim, o que seria o conselho deliberativo? O que seria ser um conselheiro, assim, fazer parte do conselho, a função? Quase, mas não, porque não é uma iniciativa privada, né? Quando você vê os conselhos de administração das empresas, o pessoal fala, né, que é nose in, hands out. Né? Você tá com o nariz dentro, se mete, mas você não faz, né? Não executa. Tem esse padrão, assim, né? Em outras coisas eu diria assim, é tipo o legislativo do Instituto. Né? Mas como também aqui somos uma entidade que, né, não governamental, mas também não remunerada ali tudo, o que precisar fazer, se dispor, você tem espaço também para estar ajudando, apoiando e dando ideia ali e tudo. Mas basicamente assim, você valida valida e delibera e sugere, né, questões que fogem muito à responsabilidade da diretoria executiva. Não que fuja, né? Mas assim, que a diretoria não decida sozinha. Assim. Então, o conselho deliberativo atua nessa frente. Nessa frente de estar propondo e estar, né, também cumprindo as diretrizes que o estatuto colocam a ela. Tudo, né? Decisões sobre associados, decisões sobre exclusão de associados, né, admissão como sócios beneméritos, transige sobre, vota, inclusive no fim desse mês, vota e aprova o orçamento para o ano subsequente, até 31 de outubro, até o fim desse mês, assim, tem no estatuto. Eu sei que é esse mês. Não vou ser grosseiro, vocês querem saber ali o estatuto, porque, né, senão não me perguntava, né, no estatuto. Então, ele transige sobre a aplicação de valores substanciais, assim, que também foge, como nas empresas, né, a diretoria também tem sua alçada, passou disso os conselhos, né, eles validam, né? Aqui também então, tem um percentual de orçamento, aquisições em valores maior também passa pelo conselho, que é para você transigir e ter clareza, né, ter transparência perante os sócios. Então isso daí, para isso que serve, assim, né, grosso modo, o nosso conselho. Então, explicando assim a sua função, agora a gente já encaminhando para o final, quero que você olhe para aquela câmera e dê o recado para a próxima geração de engenheiros, quem está se formando agora, quem vai fazer vestibular também. Convidar para o IEP. Também. Vai para o IEP. Esse é o conselho. Pessoal, o conselho aproveitem bem o tempo de academia, assim, tempo da universidade, né, para você se capacitar, aprender, fazer cursos ali que não seja da grade curricular, participar de pesquisas, participar de eventos acadêmicos, se associar ao IEP aí, tudo como sócio universitário, assim como eu fui, assim como esse pessoal e aproveitar nesse sentido. Eu trilhei esse caminho, assim, eu fui monitor, eu fiz pesquisa científica em duas frentes, parte de materiais de construção civil e parte de gerenciamento de projetos, fui monitor da disciplina de construção civil e arquitetura, cujo um dos catedráticos ali foi o professor Rubens Meister, que projetou o prédio da reitoria, que projetou o primeiro prédio do Centro Politécnico. Então, fiz estágios, né, fui do diretório acadêmico, fui do diretório central dos estudantes, então tracei esse caminho, assim. É um curto período, mas é um período que não volta mais, assim, sabe? Então, seria isso que eu diria, se aproveita ao máximo ali, sugue o máximo que você tem desse período universitário, que vai fazer bastante diferença no teu futuro como engenheiro. É isso aí, gente. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado a você que assistiu até aqui essa conversa com o nosso conselheiro deliberativo, construtor de hidrelétricas, um grande engenheiro civil. Siga o IEP nas redes sociais,
no Instagram, @iepPR. Se associa ao IEP, é só entrar ali no nosso site, iep.org.br. E muito obrigado.